Eu quero contar a vocês também que o senador Ciro Nogueira disse que o presidente Jair Bolsonaro está cada vez mais triste e debilitado ao cumprir a prisão domiciliar e acompanhar o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Quem está de olho nessa história é a Janaína Camelo, que volta aqui para a gente. Conta aí, Jana. Pois é, Ciro Nogueira, ali, presidente do PP, disse que além de triste e debilitado, Jair Bolsonaro também está muito preocupado com o que vai vir na semana que vem. Foram essas palavras do senador. Ele disse isso durante um evento que aconteceu no STJ, um evento de posse de ministros. E aí ele também falou o seguinte, que embora isso, Jair Bolsonaro está articulando uma vitória da direita nas eleições presidenciais do ano que vem. E aí ele fala a seguinte frase, o senador Ciro Nogueira: o único que não pode perder a eleição é Bolsonaro por causa da situação dele. Ele tem que escolher alguém que possa ganhar. Lembrando que Ciro Nogueira foi um dos autorizados a visitar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, né? Ele visitou Jair Bolsonaro logo no início ali da prisão domiciliar dele, depois não voltou mais. E disse que tem conversado com o ex-presidente por meio de Michele Bolsonaro. E ressaltou que o ex-presidente tem frequentemente recebido muitos políticos, aliados, justamente para articular a questão do projeto de lei da anistia. E aí Ciro Nogueira enfatizou muito essa questão do PL da anistia, dizendo que Jair Bolsonaro deu a ele uma missão de lutar pela anistia e que ele vai cumprir. E aí ele também emendou dizendo que a lei deve ser aprovada para corrigir uma injustiça que está sendo cometida contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí ele foi perguntado, Evandro, com relação ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em relação ao texto que vai ser encaminhado para o Senado, como é que vai ser construído esse texto, porque há uma resistência muito maior no Senado. E ele disse a seguinte frase, que Davi Alcolumbre não é dono da casa, que tem que respeitar o direito da maioria se a oposição quiser votar. Então, se a oposição quiser aprovar um texto do PL da anistia, vai ser aprovado, enfim. Ele disse isso sobre o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Lembrando que Jair Bolsonaro está preso desde o dia 4 de agosto, ou seja, já fez um mês da prisão domiciliar dele. Ontem, né, hoje é dia 5, já fez um mês ali da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Essas foram as palavras ali de Ciro Nogueira, dizendo que ele está triste, está debilitado, mas está articulando ativamente. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. José Maria Trindade, eu queria saber a sua avaliação sobre uma possível estratégia política ou não relacionada ao fato de Jair Bolsonaro estar em prisão domiciliar. Porque parte do grupo que acompanha Jair Bolsonaro espera sempre um posicionamento robusto por parte do ex-presidente diante das várias críticas que ele fez lá atrás ao Supremo Tribunal Federal e da maneira, digamos assim, forte com que ele pontuava as suas opiniões e aquilo que ele pensava. Nesse momento, a gente tem uma imagem transmitida por vários aliados de Jair Bolsonaro de uma figura que agora está mais, digamos, vulnerável, que está também com questões de saúde unidas à prisão domiciliar e que isso dificultaria muito a possibilidade de articulação política do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que favorece mais nesse momento? Agora, 5h29, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês nas outras plataformas, seguimos. Mas tudo isso passa por uma estratégia política, Zé? Ou nesse momento não? É bastidor mesmo que vem à tona e que traz um pouco de como Jair Bolsonaro está de fato acompanhando a situação atual? Olha, o político traça estratégia a todo momento e refaz estratégias. É como o GPS que refaz imediatamente, você usa e muda, o político é da mesma forma. Existem dois tipos de aliados e seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um grupo ali forte, unido, que é dependente dos votos e da defesa dele. E esse grupo, ele é meio ali, tipo parasita, porque precisa desesperadamente desse voto. Existe outro que é comensal. Comensal é aquele que se alimenta das sobras ali, mas que não é exatamente um parasita, porque não suga diretamente a veia, né? E existe outro grupo que é independente, mas simpático, né? Então, o que está acontecendo neste momento? Esse grupo mais próximo, que depende dos votos do Bolsonaro, está cercando o Bolsonaro. E alguns dizem que ficou surpreso com a falta de uma grande reação pública ou de uma comoção grande no país diante da prisão. Ele está preso.
é uma prisão, ele não tem liberdade, só que em casa, né? Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está preso. E isso provoca, evidentemente, uma reação nesses outros dois grupos, os comensais e os independentes. E eles já estão procurando novos caminhos. Isso ficou muito evidente na vinda de Tarcísio de Freitas aqui nessa semana a Brasília. A regimentação do Tarcísio, como ele conseguiu lidar com o Centrão, mostrou que ele domina a parte importante ali dos independentes e dos comensais. Restam ali os dependentes do Bolsonaro. E eles não encontraram a reação na sociedade como esperavam, mas tem uma reação forte. Ontem fez um mês que o Bolsonaro está preso em casa, sabe? E isso tem diminuído ali a força dele, e esta ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos também acabou afastando muita gente. Então, sim, mas a força bolsonarista existe, ainda é forte, mas evidentemente que não tem aquela força de antes, e principalmente sabendo que, olha, agora nós temos que enfrentar uma eleição. Ele não vai sair por aí fazendo campanha eleitoral, e o Tarcísio vai. Então, o Tarcísio está se fortalecendo e é um processo natural na política. Ô Alangani, em que posição que está Jair Bolsonaro nesse momento, politicamente, em termos de força também com esse eleitorado, diante desse julgamento e dessa tristeza toda que vários aliados têm relatado ao visitá-lo? Olha só, Evandro, você sabe, enquanto o Zé falava, eu refleti exatamente sobre isso. Eu acredito que o 7 de setembro vai ser um grande divisor de águas. Se tiver gente na rua, se tiver população apoiando uma anistia a Jair Bolsonaro, isso vai mostrar, sim, uma força política muito forte. Uma força política, hoje, capaz, sim, de passar no Congresso Nacional uma anistia, supondo que ele seja condenado, e essa anistia pressupõe a sua liberdade. Em troca, o apoio à candidatura de Tarcísio. Se o 7 de setembro, em sentido contrário, for esvaziado, aí é claro que também a possibilidade de anistia fica mais complicada. Mas, de qualquer maneira, para Tarcísio é muito importante também o apoio de Jair Bolsonaro. Claro. E para ter o apoio de Jair Bolsonaro é muito importante a anistia. Não à toa, Tarcísio é um dos grandes articuladores, foi para Brasília patrocinar a anistia. Pois é, e o governador Tarcísio de Freitas não quer assumir que ele concorrerá à presidência da República, mas o Zé já falou disso para a gente inúmeras vezes, e ele também menciona que só o fará se tiver o apoio de Jair Bolsonaro. Agora, há um trabalho intenso do Centrão, inclusive, de aliados de longo prazo aí de Jair Bolsonaro, que caminharam com ele no governo anterior, inclusive, para que essa indicação aconteça, né? E que se, digamos assim, se freie também um pouco de algumas ânsias políticas dos filhos de Jair Bolsonaro, porque a gente percebe um movimento meio contrário, por exemplo, do deputado Eduardo Bolsonaro, que costuma bater mais de frente com Tarcísio de Freitas, né, que defende mais a possibilidade do legado político. Vai acontecer. Pois é, Zé, do legado político permanecer mais na família. E o que esses advogados do Centrão estão fazendo é: Jair Bolsonaro vai escolher aquilo que for melhor para todos e não apenas para o seu núcleo familiar. Seria mais ou menos isso, né, Zé? Esse apoio vai acontecer. O debate que o Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, está fazendo é para que o ex-presidente antecipe esse apoio. E há uma expectativa de que o vice seja indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Falaram ali, o grupo do Tarcísio, né, já está formando até coordenador de campanha, de que seja Michele Bolsonaro. E o ex-presidente não quer que ela seja senadora. Todos esses passos a gente vai acompanhando agora pouco a pouco, porque o discurso já está totalmente alinhado com a possibilidade de uma campanha eleitoral para 2026 à presidência da República. Agora, Bruno Musa, eu quero saber de você se você também entende que as manifestações agora seriam um termômetro e se elas também poderiam trazer que existe por parte desse eleitorado uma vontade de transmissão de mandato ou de sucessão e que, neste caso, envolveria Tarcísio de Freitas. Eu acho que sim. Eu acho que a rua, na verdade, ela é sempre um termômetro para a política. Eu costumo dizer que o político ele tem medo de uma coisa, são realmente as pessoas quando tomam as ruas. Porque aí, mesmo quando você está num regime mais autoritário, mais centralizador, as pessoas na rua, quando realmente estão lá, no sentido de estarem cansadas,
isso muda. Isso muda por completo. Da última vez que eu estive em Cuba, a população ficou 6 horas na frente e aí o governo super autoritário, obviamente, expulsou todo mundo e de nada adiantou. Felizmente, não chegamos nesse nível de autoritarismo aqui no Brasil, apesar de algum importante. Então, eu acho que a rua, ela é um grande termômetro. Ela, sim, dá uma diretriz. Veja, nós falamos aqui da postura, da diferença da postura entre o próprio senador, entre o Alcolumbre e Hugo Mota, que ora defende algo, ora parece com um discurso um pouco mais ameno. Isso tudo vem de pressões, essas pressões que vêm da rua, que transferem ali para o próprio legislativo e que acabam interferindo na política geral. Então, eu acho que é extremamente importante mostrar essa força. Eu concordo com o que o Alan falou, ainda há uma força bastante grande da parte do Bolsonaro, mas eu acho que há também uma grande força pelo respeito à normalidade, ou trazer a normalidade de volta ao Brasil. Independente da figura em si, mas trazer a normalidade. Chegar ao fim dessa polarização e falar, ok, temos um jogo, qual é a regra desse jogo? Porque hoje a regra é um papel em branco que a gente escreve a cada dia e vai mudando a cada minuto que passa, a depender de quem está do outro lado. Fala, Piperno. O Bruno e alguns colegas já citaram algumas vezes, o senador Ciro Nogueira também, o nome do senador Alcolumbre, que é uma figura central, né, em todo o encaminhamento dessa ideia da anistia. A gente não deve esquecer que, em 2021, por conta de uma picuinha, de uma vingança política, o senador Alcolumbre, então o presidente da comissão lá de Justiça do Senado, ele guardou no freezer por 4, 5 meses a sabatina ao então indicado André Mendonça ao STF. E por que ele fez isso? Porque houve uma disputa política entre ele e o presidente Bolsonaro, um mal-entendido que teve origem lá nas eleições municipais de 2020, e o Alcolumbre guardou essa mágoa no freezer até o momento em que ele teve a oportunidade de se vingar. E naquele momento eu me lembro de ter criticado muito o Alcolumbre, não porque eu achasse que o André Mendonça tinha todas as credenciais do mundo, até era alguém em relação a quem eu fazia muitas críticas, porque ele, enquanto ministro da Justiça, levou jornalistas, aí tentou enquadrar jornalista na então malfadada Lei de Segurança Nacional que mudou depois. Mas Alcolumbre acabou, enfim, agindo mal, e no final, porque independentemente de gostar ou não do André Mendonça, o fato é que o presidente tem a prerrogativa dessa indicação. Então, é claro que o Alcolumbre agora vai ser figura central e, de novo, está no caminho do presidente Bolsonaro. Mas eu acho que, mais do que nunca, é Bolsonaro quem vai se tornando um refém do governador Tarcísio. Hoje é Bolsonaro quem depende do governador Tarcísio. Porque o governador Tarcísio, se for de fato candidato ao presidente, querendo ou não, gostando ou não o eleitor bolsonarista, no segundo turno ele vai ter que votar no Tarcísio e ponto. Ele não vai ter outra alternativa. Já o presidente Bolsonaro vai depender, sim, diretamente da eleição do Tarcísio, porque senão a anistia fica muito mais difícil.